Por que você trava sempre na primeira tarefa difícil do dia? Olá, seja muito bem-vindo. Eu quero que você me dê apenas alguns minutos da sua atenção, porque o que vamos conversar agora talvez seja a explicação mais clara e libertadora que você já ouviu sobre um problema que te acompanha há anos. Talvez desde a sua adolescência, talvez desde a primeira vez que percebeu que tinha algo em você que simplesmente travava no momento mais importante do seu dia. Hoje você vai finalmente entender por que você trava sempre na primeira tarefa difícil do dia. Não importa se é estudar, trabalhar, responder algo importante, treinar ou simplesmente começar aquilo que você prometeu a si mesmo na noite anterior. Existe uma razão biológica, mental e emocional para esse bloqueio. Você não é fraco. Você não é preguiçoso. Você está operando sobre um programa interno que ninguém nunca te ensinou a desinstalar. E hoje eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo. Mas antes, quero te falar uma coisa. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair daqui com uma clareza tão grande sobre o seu comportamento que será impossível continuar vivendo da mesma forma. Você vai entender o mecanismo exato que faz seu cérebro te sabotar logo de manhã. Vai entender por que suas energias vão embora antes mesmo de começar. E, principalmente, você vai aprender como virar essa chave todos os dias. Mesmo quando estiver cansado, mesmo quando não estiver motivado, mesmo quando a primeira tarefa parecer impossível. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora é direto, é profundo e vai exigir sinceridade com você mesmo. A verdade é que todo mundo já passou por isso. Você acorda com uma intenção forte, muitas vezes até animado, lembrando de tudo que precisa fazer. Mas basta parecer a primeira tarefa realmente difícil, uma leitura densa, uma pendência chata, um trabalho exigente, e parece que uma força invisível te paralisa. Você começa a mexer no celular, sem perceber. Começa a arrumar coisas que não precisam ser arrumadas. Começa a inventar pequenas urgências, que na prática são só fugas. O pior é que você sabe que está fugindo, e mesmo assim não consegue começar. Isso dói, isso gera culpa. E essa culpa vira mais procrastinação. É um ciclo. Mas por que isso acontece? Por que seu cérebro trava justamente no começo? Por que a primeira tarefa do dia parece sempre a mais pesada, a mais impossível, como se estivesse sendo empurrada montanha acima? A resposta começa em um ponto simples, mas que quase ninguém enxerga. Seu cérebro faz tudo, absolutamente tudo, para evitar uma coisa: o desconforto. E ele aprendeu isso ao longo de milhões de anos. Enquanto você quer resultados, crescimento, evolução e mudança, seu cérebro quer apenas sobrevivência. E para ele, qualquer tarefa que exija esforço mental profundo é interpretada como uma ameaça ao conforto. Parece exagero, eu sei, mas é literalmente o que acontece. A primeira tarefa difícil do dia ativa os mesmos sistemas cerebrais ligados à resistência e autopreservação. O cérebro percebe que você vai gastar energia, que vai enfrentar fricção, que pode sentir ansiedade, pressão, julgamento, comparação, e imediatamente ele tenta te redirecionar para algo mais fácil. É por isso que a primeira fuga é quase sempre o celular. Uma notificação, um feed infinito, uma recompensa rápida. Seu cérebro faz isso porque entende que você está protegido enquanto está fugindo. E cada vez que você cede, você reforça o circuito neural da procrastinação. É literalmente um condicionamento. Tarefa difícil igual a dor. Celular, distração igual a alívio. E o alívio imediato sempre vence, porque seu cérebro funciona com base em recompensa e não em lógica. Mas existe algo ainda mais profundo. Você trava porque sua identidade não foi treinada para começar. Você se acostumou a pensar que precisa estar motivado, animado ou inspirado para agir. Isso é um erro fatal. A motivação nunca foi feita para iniciar nada. Ela aparece depois que você começa, não antes. O início nunca é motivado. Ele é forçado, sempre. A ação precede a motivação, não o contrário. Mas aqui vem o ponto-chave. Quando você enfrenta a primeira tarefa do dia, você está enfrentando não apenas a dificuldade da tarefa em si, mas a dificuldade de quebrar o estado mental em que você acordou. E acordar é, por natureza, um estado de baixa dopamina, baixa energia e alta resistência. Seu cérebro ainda está lento, ainda está protegendo energia, ainda está buscando conforto. Por isso, o começo do dia, para a maioria das pessoas, é o momento de maior vulnerabilidade mental. Mas tem mais. Você trava porque a tarefa, na sua mente, cresceu mais do que deveria. Você a transformou numa montanha. E quando algo parece grande demais, seu cérebro entra em um estado chamado overwhelm.
Sobrecarga. E quando você está sobrecarregado, você não inicia nada, você paralisa. É biológico, é previsível. E você faz isso há anos sem perceber. Agora vem a parte mais importante de todas. Você não trava porque é incapaz. Você trava porque ninguém te ensinou o que realmente dispara o movimento, que é o microinício. É o ato de reduzir a tarefa até o ponto em que ela não gera resistência. É o ato de enganar o próprio cérebro. Seu cérebro fala, isso é muito difícil. Então você responde, não, eu só vou abrir o arquivo. Eu só vou escrever uma frase. Eu só vou ligar o computador. Eu só vou ler um parágrafo. E é aí que o cérebro perde a batalha, porque ele não foi feito para resistir a pequenas ações. Ele só resiste às grandes. E quando você dá o primeiro passo minúsculo, a dopamina começa a subir. E quando a dopamina sobe, o estado mental muda. E quando o estado mental muda, você começa a entrar em fluxo. A entrada no fluxo é o verdadeiro segredo dos que conseguem fazer muito. Eles não começam motivados, eles começam pequenos. Eles começam antes de estarem prontos. Eles começam mesmo travados. E é essa identidade que você precisa construir. E aqui entra outro ponto crítico. A primeira tarefa difícil do dia precisa ser ritualizada. Você não pode depender de vontade. Você depende de repetição. O cérebro ama padrão. Se todos os dias, no mesmo horário, você inicia a primeira tarefa com uma ação micro, você cria um gatilho automático. E quando esse gatilho se solidifica, o travamento diminui. Não porque a tarefa ficou fácil, mas porque seu cérebro já espera que aquele momento é de ação, não de fuga. Agora eu quero que você reflita comigo. Quantos anos você se acostumou a travar? Quantas oportunidades, objetivos, metas e sonhos ficaram parados porque você não conseguia dar o primeiro passo? A vida não te cobra 10 horas de produtividade. Ela te cobra 5 segundos de coragem para começar. É sempre o início que decide o resto do dia. Sempre. E talvez no fundo, você tenha medo do início porque ele te coloca cara a cara com sua própria capacidade. Enquanto você não começa, você pode continuar se iludindo. Você pode continuar dizendo, eu sei que posso, um dia eu faço, eu só preciso de motivação. Mas quando você começa, você precisa provar. E isso assusta, porque se você tentar e falhar, dói. Então o cérebro prefere não tentar. Ele prefere proteger seu ego. Ele prefere te manter no conforto da promessa nunca cumprida. Só que essa proteção te destrói, porque cada vez que você não começa, você reforça a identidade do travado. E essa identidade é pesada, é frustrante e corrói a autoconfiança de um jeito silencioso. É por isso que, com o tempo, você para de acreditar em você mesmo. Você começa a duvidar da sua própria palavra. E quando você não acredita na própria palavra, você não tem mais base interna para evoluir. Por isso, hoje, você vai virar essa chave. E eu quero que você comece entendendo um princípio simples. Você não precisa vencer o dia. Você só precisa vencer os primeiros 3 minutos. 3 minutos de ação simples. 3 minutos de quebrar a resistência. 3 minutos de micro-início. Só isso. Depois que você inicia, o cérebro muda sozinho. E para te provar isso, pense nas vezes em que você começou algo e de repente entrou em ritmo e foi embora. Você começou devagar, só para aquecer, e quando viu, já estava totalmente envolvido. Isso não foi coincidência. Isso é neurociência. O fluxo só aparece para quem começa. Ele nunca aparece antes. Ele não aparece sentado no sofá. Não aparece no TikTok. Não aparece esperando motivação. Ele aparece quando você rompe a barreira inicial. E a barreira inicial é sempre maior na primeira tarefa do dia, porque ainda não há dopamina acumulada, ainda não há ritmo, ainda não há confiança. É por isso que você trava. Mas é por isso também que vencer essa primeira tarefa muda completamente o seu dia. Quando você começa pelo difícil, o resto fica leve. Quando você começa pelo leve, o resto fica impossível. Essa é a lógica do cérebro. Então vamos ao ponto final. Como quebrar isso a partir de agora? Primeiro, você precisa tornar a primeira tarefa do dia impossível de ignorar. Ela precisa ser definida na noite anterior, sem escolha, sem debate. Decisão tomada antes de dormir. Segundo, ela precisa ser minúscula no início. O que você vai fazer nos primeiros 60 segundos? Só isso. Terceiro, você precisa eliminar as microfugas que roubam sua dopamina, principalmente o celular. Quarto, você precisa repetir isso por pelo menos 10 dias. O que começa como disciplina se torna identidade.
O que era resistência vira natural. O que era travamento vira movimento. E agora eu quero que você se imagine daqui a 30 dias, acordando e começando sua primeira tarefa sem travar. Imagine o poder disso na sua carreira, nos seus estudos, na sua vida. Imagine a confiança que isso gera. É uma transformação completa. E ela começa com um passo simples. Se você chegou até aqui, me diga uma coisa nos comentários. Eu vou vencer a primeira tarefa. Esse é o seu compromisso público, e compromisso gera força. Aproveita também para deixar seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão travadas e precisam ouvir isso hoje. E claro, se você quer continuar evoluindo todos os dias, se inscreve no canal. A gente só está começando. Você não trava porque é fraco. Você trava porque nunca te explicaram como seu cérebro funciona. Agora você sabe. Agora você tem as ferramentas. Agora é com você. A primeira tarefa do seu novo eu começa amanhã. E eu prometo, quando você vencer esse início, você vence o dia inteiro.